Bom, pessoal, vamos lá então. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir? Uhum. Qualquer interferência aí, vocês me avisem, tá? Tá chovendo bastante para cá, eu acho que é possível da internet cair. Então, se estiver passando muita coisa, e não estiver falando nada, vocês avisem pelo chat aí que eu vou ler. Ou podem falar também, talvez eu esteja ouvindo. A aula de hoje vai ser sobre múltiplos e divisores, tá? Isso vai render 2 aulas para a gente, eu acredito, talvez mais, né? Talvez 3 aulas, né? Mas acredito que seja só 2. Hoje a gente vai ver a parte mais teórica, vai entender o que é múltiplos e divisores, e na próxima aula a gente faz alguns exercícios em relação a isso, né? Com bastante calma, claro. A gente vai fazer algumas dinâmicas hoje, né? Alguns exercíciozinhos, mas umas coisinhas mais simples. Então vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, tá? Não tem problema em interromper. Vamos lá, então, uma pequena introdução para vocês, né? Compreender o conceito de múltiplo e divisor de um número inteiro é muito importante para resolver grande parte dos cálculos matemáticos. Esses cálculos, quando eu digo, tá, envolve os cálculos mentais também. Sabendo o conceito base de múltiplo e divisor, a gente consegue fazer cálculo mental muito mais rápido, independente do que se trata, sabe? Se tiver um pouco de multiplicação ou divisão ali no meio daquele cálculo mental, ou qualquer coisa semelhante, né, como potência, raiz, o saber sobre múltiplo e divisor vai ajudar nesse cálculo mental, né, tendo qualquer derivação ali. Esses conceitos são válidos tanto para os números naturais quanto para os números inteiros, visto que os números naturais estão contidos nos números inteiros. Isso aqui a gente já viu lá nas primeiras aulas, né? A gente estudou primeiro o conjunto dos naturais, depois o conjunto dos inteiros, e viu que os naturais estão contidos nos inteiros. Então, essa parte de múltiplo e divisor que a gente está vendo agora, né, é uma forma geral, e ela é válida só para esses dois conjuntos, os naturais e os inteiros, né? Por consequência, vale para os inteiros. Ok? Então vamos lá. Se a gente fosse ver múltiplo e divisor em outros conjuntos, ia ser muito complicado, né? Aí, como eu disse, sabendo esses conceitos, a gente consegue fazer cálculos mentais mais facilmente, né? Começando por aí. Tentar estudar múltiplo e divisor naqueles outros conjuntos não ia ajudar esse cálculo mental, ia atrapalhar na realidade. Assim como os cálculos que teria que fazer também para a prova, qualquer outra coisa assim, ele ia atrapalhar o pensamento, se a gente fosse pensar nesse sentido. Agora, pensando só ali nos inteiros e nos naturais, isso ajuda a gente, tá? Vamos lá, os conceitos de múltiplo divisor de um número natural estendem-se para o conjunto dos números inteiros, né? Como eu falei, a gente vai analisar somente ele nos inteiros, né? E vocês têm que ter na mente, já tem que estar pronto na cabeça, que se a gente está olhando os inteiros, por consequência, a gente também está olhando os naturais, porque eles estão contidos lá dentro, certo? Quando tratamos do assunto múltiplos e divisores, referimos-nos a conjuntos numéricos que satisfazem algumas condições, né? Conjuntos esses que a gente já falou aqui e que a gente já estudou aí bem a fundo nas primeiras aulas. Os múltiplos são encontrados após a multiplicação por números inteiros e os divisores são números divisíveis por um certo número. Ficou meio confuso assim, né? Mas o que ele quer dizer com essa pequena passagem, né? Os múltiplos a gente vai encontrar multiplicando um determinado número por outros números inteiros, certo? A gente vai entender melhor isso a seguir, que eu vou trazer tudo isso aí escrito para vocês. E os divisores, né, são os números que dividem um determinado número, ok? Devido a isso, encontraremos subconjuntos dos números inteiros, pois os elementos do conjunto dos múltiplos e divisores são elementos do conjunto dos números inteiros. Para entender que são números primos, é necessário compreender o conceito de divisores. Na maioria dos conjuntos que a gente viu, eu acredito que em todos, né, nas outras aulas, a gente viu essa parte de subconjunto. A gente estudou aquele conjunto e foi analisando os subconjuntos que estavam por trás deles, certo? Eu trouxe vários exemplos. Por exemplo, o subconjunto dos ímpares, subconjunto dos pares, subconjunto dos primos.
e assim por diante, né? Subconjunto dos quadrados perfeitos, são vários subconjuntos. Então, esses múltiplos e divisores nada mais serão do que alguns subconjuntos dentro desses conjuntos numéricos, certo? E como eu citei para vocês, um muito importante é o subconjunto dos primos, tá? Que a gente vai dar bastante importância para ele. Eu acredito que vocês já ouviram falar bastante dos primos, né? Os números primos, então a gente vai continuar ouvindo falar um pouco, ainda nessa aula aqui mais para frente. Alguém aí lembra o que é um número primo? Números que só são divididos por 1 e por ele mesmo? Isso, perfeito. São números, são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então, a gente vai ver aí uma tabelinha mais para frente, um pouco mais de explicação sobre isso, ok? Então, vamos lá por partes. Primeiro, a gente vai ver sobre múltiplo. O que é um múltiplo, né? Vamos entender esse textinho aí. Ele está dizendo, sejam A e B dois números inteiros conhecidos, né? A é um número, B é um número, e os dois são inteiros, ok? O número A é múltiplo de B se e somente se existir um número K tal que A igual a B vezes K, certo? Então, por exemplo, a gente quer saber aí se o número 20 é múltiplo de 2. Então, quem é o 20? É o nosso número A. E 2 é o nosso B, certo? E ele está dizendo nesse texto que o 20 vai ser múltiplo de 2 se existir um terceiro número, que ele chamou de K, que a gente consegue fazer essa multiplicação aí de B por K e dar o 20 que a gente está procurando. Então, vamos lá. Espera só um instante, pessoal, vou pegar ali meu caderno. Voltei, eu vou compartilhar aí com vocês o caderno aqui. É só um momento. Vocês estão vendo aí o meu caderno? Sim. Pessoal? Estão conseguindo ver aí o meu caderno? Sim. Uhum. Sim. Sim. Bom, deixa eu tentar aumentar aqui. Bom, vamos lá então. Ele está dizendo ali naquele textinho, né, o seguinte. Vou colocar aqui. Professor? Alô? Eu acho que eu caí, pessoal, brevemente da aula. Reiniciou todo o aplicativo aqui para mim, mas agora vocês estão me ouvindo de novo? Sim. Uhum. Tá, ok. Uhum. Foi uma breve caída aí, está oscilando bastante a internet. Bom, ele está dizendo ali no textinho o seguinte, a gente tem A igual a B vezes K, né? Então, a gente tem essa formulazinha, A igual a B vezes K. E aí ele diz que o número A ele vai ser múltiplo de B
se existir isso aqui, né? Um terceiro número K, a gente faz essa multiplicação e volta no A. Então, aí um exemplo, né? Para ficar menos embaralhado para vocês. Eu quero saber se o 20, o número 20, ele é múltiplo de 2. Vinte é múltiplo de 2? Vamos descobrir pela formulazinha. Então, quem que é o 20? É o nosso A. A igual a 20. O nosso B é o 2. Ok? E aí a gente está tentando procurar um K que a gente vai fazer essa multiplicação por B, né? Ou seja, por 2, e vai dar o próprio 20. Então, substituindo ali, a gente vai ter 20 igual a 2 vezes K. A gente ainda não sabe que K. Como que resolve isso aqui, né? A gente isola a letra, né? Isola o que a gente está procurando. A gente vai ficar com 20 sobre 2 igual a K. Tudo bem nessa passagem aqui, pessoal? O 2 que estava multiplicando, né? A gente dividiu dos dois lados. Então, ele está dividindo aqui. Estava multiplicando, veio dividindo. Ok até aqui? Certo. Ok. Então, fazendo essa divisão, a gente chega em 10. 10 igual a K. Então, existe, ok? Se existe esse número K, a gente conclui que 20 é múltiplo de 2. Ok? Tá certo. Agora, um outro exemplo, né? Um exemplo que não vai dar certo. A gente tem ali a formulazinha. A igual a B vezes K. E agora a gente quer saber se 10 é múltiplo de 3. Né? A gente sabe que não é, mas vamos ver da mesma forma. O nosso A agora aqui é o 10, ok? O nosso B Professor, caiu de novo. eu acho que eu caí de novo. Estou ouvindo. Caiu. Bom, vocês estão me ouvindo de novo, então? Sim. Ah, ok. Deixa eu esperar voltar minha tela aqui, que ela ainda está travada. Ela está carregando tudo. Tentar mudar de internet enquanto isso. Dez igual a 3 vezes um K. A gente está procurando Professor, para ver se é verdade. Então, fazendo aí novamente essa passagem, né? O 3 aqui ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, a gente vai ter 10 terços igual a K. Tudo bem? Dá para fazer essa divisão? Sim, dá para fazer. Só que a gente consegue ver aqui que não vai dar um número inteiro, tá? Então, não existe aqui. Porque lembrando, como eu disse lá no início, a gente está vendo os múltiplos divisores só dentro do conjunto dos inteiros, né? E, consequentemente, dos naturais, certo? Então, isso aqui não dá um número inteiro. Isso aqui vai dar 3, alguma coisa. Não é um número inteiro, certo? Então, não existe. Um K, a gente multiplica por 3 e dá 10. O que a gente conclui disso? 10 não é múltiplo de 3, certo? É assim que usa essa formulazinha. A gente vai ter sempre o nosso A e o nosso B, e a gente vê se existe um K que satisfaz essa fórmula. Se existir o K, então o número é múltiplo. Se não existir, ele não é múltiplo, certo? Ficou alguma dúvida, hein? Como que a gente vê essa formulazinha? por mim, sem dúvida, professor. Certo, então. Vou voltar para a apresentação.
Dando sequência, então, ali na apresentação, né? Desse modo, o conjunto dos múltiplos de A, né, que a gente viu ali dois exemplos, é obtido multiplicando A por todos os números inteiros. É obtido multiplicando A por todos os números inteiros. Os resultados dessas multiplicações são os múltiplos de A, né? Então, assim, pelo que a gente viu ali, né? A gente viu como exemplo o 20, certo? A gente viu que o múltiplo dele é o 2, certo? Então, a gente vai multiplicando esse número que a gente encontrou por vários inteiros, por todos os inteiros. E os resultados, né, vão ser múltiplos dele. Por exemplo, 40, ele é múltiplo de 2? Sim, porque se a gente multiplicar 20 por 2, a gente obtém 40. Tudo bem? E assim por diante. A gente vai multiplicando ali o 2 por todos os números inteiros e achando os múltiplos dele. Né? 2 vezes 2, 2 vezes 4 e por aí vai. Todos esses resultados são múltiplos de 2. Uma forma que vocês devem associar mais fácil é a tabuada. A tabuada lá, por exemplo, tabuada do 5. Aqueles resultados lá que dá nessa tabuada nada mais são do que os múltiplos de 5, certo? Deixa eu voltar aqui. Ótimo. Por exemplo, vamos listar aí os 12 primeiros múltiplos de 2, né? Como eu falei para vocês, vocês vão associar imediatamente, quando eu liberar aí para vocês, vocês vão associar a tabuada. Só que ela está indo até o 12, né? O normal aí que todo mundo costuma ver na escola é a tabuada indo até o 10. Então tá aí, ó. A gente vai vendo essa tabuada, né? 2 vezes 1, vezes 2, vezes 3. Esses resultados que estão dando, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, são os múltiplos de 2, certo? Isso são múltiplos. Só que isso aí segue infinitamente, né? A gente sabe que no conjunto dos inteiros existem infinitos números. Aí, por consequência, né, vão existir infinitos múltiplos de cada um desses números. É um negócio de infinito bem doido aí, né? Então, ali, ó, agora vem a questão da escrita. Como que a gente vai escrever aí um subconjunto de múltiplos? Certo? A gente vai pela letra, né? Múltiplos, primeira letra é M. Então, a gente vai colocar M de 2. Nós vamos ler assim, M de 2, que é o mesmo que múltiplo de 2. Então, se escreve dessa forma. M de 2, então a gente lista ali os múltiplos. Tem um erro conceitual aí que eu esqueci de tirar, né? Eu terminei ele no 24 e já fechei. Só que eu deveria ter colocado reticências aí, tá, pessoal? Porque os múltiplos de 2 são infinitos, certo? É mais ou menos o que eu estou dizendo aí para vocês, né? A gente listou os 12 primeiros, né? Mas eles são infinitos. Vamos na sequência rapidamente nessa parte. Para verificar se um número é ou não múltiplo de outro, devemos encontrar um número inteiro, de forma que a multiplicação entre eles resulte no primeiro número. Voltando novamente naquela formulazinha que a gente viu, né? A igual a B vezes K. Se aquele K existir, então o A vai ser múltiplo de B, certo? Não vou voltar nessa parte. Então, aqui, né? Algumas questões para a gente resolver. O número 49 é múltiplo de 7, pois existe um número inteiro que multiplicado por 7 resulta em 9. Isso eu estou afirmando, né? 49 é sim múltiplo de 7, porque existe aquele K lá. Vou deixar vocês tentarem resolver, né? Descobrir qual é esse número, qual é o K nesse caso. Vou dar uns 3 minutinhos e a gente já resolve junto, ok? Se vocês tiverem dúvida, pode mandar aí. Nós vamos fazer bem rapidinho, 2 ou 3 minutinhos só. Tudo bem? Bom, vamos resolver então, né? Já passou aí mais de 3 minutinhos. Eu vou compartilhar com vocês o meu caderno. Pronto. Todos estão vendo meu caderno aí? Sim. Sim. Certo. Vamos lá, então. Como eu disse para vocês, eu afirmei que 49 é múltiplo de 7. Então, a gente tem que usar esta formulinha aqui
para provar isso aí. Então, quem que é o nosso A ali? Nosso A é o 49. O nosso B vai ser o 7. E aí a gente tem que achar esse K aí. Ele existe, porque eu já afirmei que 49 é múltiplo de 7, certo? Então, só substitui lá na formulazinha, né? A é o 49, que é igual a B, que é o 7, vezes o K que a gente está procurando aí. 7 multiplicando aqui, passa para cá dividindo. Então, a gente vai ter 49 sétimos igual a K. Quanto que dá o resultado dessa divisão aqui, 49 por 7? 7. Alguém sabe? Isso, vai dar 7. Então, qual era o número que a gente estava procurando? 7, certo? O que a gente viu aqui? Que 49 é múltiplo de 7, porque existe esse K inteiro, né? E qual era o número que a gente procurava? O 7, né? 49 é igual a 7 vezes 7. Por isso, ele é múltiplo do próprio 7, ok? Vamos para mais uma etapa ali, né? Tá aí o resultado aparecendo para vocês. Deixa eu despausar aqui. Aí. Resultado aí para vocês, né? 49 igual a 7 vezes 7. Era esse o resultado que a gente estava procurando. Era outro 7, certo? Então, ali, o número 324 é múltiplo de 3. Eu afirmei isso de novo. Ele é múltiplo, ok? Pois existe um número inteiro que, multiplicado por 3, resulta em 324. Então, é para fazer a mesma coisa. A gente tem ali o 324, que vai ser o nosso A, certo? Nosso múltiplo. Aí nós temos o 3, que vai ser o nosso B, vezes um K, que eu quero que vocês achem, certo? Vou dar mais 3 minutinhos para vocês fazerem e a gente já resolve, bem rapidão. E aí, pessoal, vocês conseguiram? Conseguiram chegar em algum resultado aí? E, professor, 108? certo. Quanto? 108? Meu também deu isso. 108. Vamos ver, então, como que chega nisso aí, para quem eventualmente não entendeu. É o mesmo processo da anterior, né? A gente vai ter agora ali o nosso A valendo 324, o nosso B valendo 3, e de novo nós estamos procurando aí o nosso K, ok? Então, jogando lá na formulazinha de múltiplo, nós vamos ter 324 igual a 3 vezes um número K, ok? Fazendo aí, resolvendo, né? Isolando o K, 3 multiplicando, divide os dois lados. 324 por 3 igual a K, ok? E quanto dá essa divisão aqui, de 324 por 3? 108. Isso, 108. Para quem tem dúvida, né, da divisão, dá para fazer ela rapidinho aí no canto do caderno, né? 324 dividido por 3. A gente pega o 3 aqui. 1, né? Vai dar 3, 0. Abaixo 2 não dá. Aí abaixo 4 também. Ok? 108. O que isso significa lá na nossa formulazinha, colocando naquele modelinho? Que 324 vai ser igual a 3 vezes 108. Então, esse K existe, e por ele existir, a gente conclui que 324 é um múltiplo de 3, que foi o que eu afirmei para vocês no início, né, desse exercício, dessa dinâmica.
E qual é o número, né, que torna ele múltiplo? É o resultado do K, que é 108. Tudo bem? Alguma dúvida nesse aí? Não, professor, sem dúvida. Não, professor. Vamos de novo para a apresentação, então. Tá ali, né, o resultado que a gente obteve, né, 324 igual a 3 vezes 108. Né, provando que esse número 324 é múltiplo de 3 e o 108 que torna isso possível, ok? Vamos para uma última, então, né? O número 523 não é múltiplo de 2. Eu estou afirmando que ele não é múltiplo dessa vez, ok? É diferente dos dois anteriores. Estou afirmando que ele não é múltiplo. Pois não existe número inteiro que multiplicado por 2 resulte em 523. Tem uma forma bem rápida a gente visualizar isso. Qual que é essa forma rápida? A gente vê que 523 não é um número par. Todo múltiplo de 2 sempre vai dar um número par. E como que a gente identifica um número par? Ele vai terminar sempre em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Se ele terminar em qualquer outro número diferente desses, né, ou seja, um número ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, ele não é par, tudo bem? Então, a gente observa que 523 termina em 3, né? O último número ali é o 3. Então, ele é ímpar, tudo bem? Então, é óbvio que ele não é múltiplo de 2. Aí, para isso, não precisa fazer uma conta, né? Eu já afirmei que ele não é múltiplo. Então, o que eu quero dizer? Que não existe um K que satisfaça a nossa formulazinha. Então, a gente conclui isso aí, 523 não é múltiplo de 2, certo? A gente prova o que eu afirmei aí para vocês. A gente coloca a interrogaçãozinha ali, né, no lugar de um número que seria uma resposta. Não tem a resposta para isso. Tudo bem? Ficou alguma dúvida aí? Porque essa parte de não múltiplo é bem confuso de se explicar. Vocês entenderam bem? Entendi. Sim. Certo, então. Vamos agora, então, para os divisores. A gente viu a parte de múltiplos, né? Encerrou aí com esses exercícios. Então, vamos ver a parte de divisores agora. Então, aí, né, a definição. A gente viu lá no início a definição de múltiplos. Vamos ver agora a definição de divisores. A gente tem ali, sejam A e B, dois números inteiros conhecidos. Mesma coisa da anterior, né? A e B são números inteiros, né? Números simples. E supõe-se aí que a gente conhece eles. Vamos dizer que o número B é divisor do número A, se o número B for múltiplo de A, certo? Então, assim, precisaria entender múltiplo para a gente ter uma ideia aí de divisores. Ou seja, a divisão entre B e A é exata, deve deixar resto zero. Se for fazer a divisão lá no caderno, né, o resto tem que ser sempre zero. Aí está correto, ele é um divisor. Ou em outras palavras, né, tem que dar um número inteiro. Não pode ser, o resultado tem que ser um número inteiro, não pode ser um número com vírgula, uma fração, nem nada disso. Certo? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. A gente tem ali, 22 é múltiplo de 2. Então, 2 é divisor de 2. Entenderam aí essa relaçãozinha? 22 é múltiplo de 2. 2 é divisor de 22. Ok? É uma relação de ida e volta. Vocês entenderam essa parte? Essa parte dos nomes, né? 22 múltiplo de 2. 2 divisor de 22. Vocês conseguiram compreender isso aí? Sim, professor. Sim. Certo, então. Outro exemplo. 63 é múltiplo de 3. 3 é divisor de 63. Percebe que é a mesma coisa? Vai ser sempre esse mesmo modelinho. Mas isso é só possível, né, quando, no caso ali, 3, né, ele é divisor de 63 e vice-versa. Se isso não for verdade, não é válido, tá? Mas é sempre essa mesma coisa aí. Agora, um exemplo de negação, né? 121 não é múltiplo de 10. E o que isso implica? Que 10 não é divisor de 121. Vai ser sempre assim.
A é múltiplo de B, B divisor de A, e assim por diante. Ok? Alguma dúvida aí nessa parte? Não. Não, professor. Não? Certo. Vamos dar sequência, então. Para listar os divisores de um número, devemos buscar os números que o dividem, né? Então, ali, ó, a gente vai listar agora os divisores de 2, de 3 e de 20. Como vocês estão vendo agora, essa parte aí, né, eu vou passar direto, não vou dar um tempinho para vocês fazerem. Então, colocando ali, né? Antes, quando a gente falava múltiplo, era m de 2, né? Múltiplos de 2. Agora que é divisor, a gente coloca d de 2, né? Divisor de 2. Então, tá aí, né? Divisores de 2 é igual ao quê? 1 e 2, certo? E aí a gente até conclui, né? Eu observo aí para vocês que 2 é um número primo, né? Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Ok? Ele é o primeiro primo da tabelinha. Então, a gente vai ver ali, né? Os divisores de 3. D de 3 igual a 1 e 3. Outro número primo, né? Agora do 20, que não é primo. A gente tem ali D de 20 igual a 1, 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Tudo bem? Então, ficou alguma dúvida nessa parte aí de como listar os divisores de um número? Professor, Pode falar. não sei se é só comigo, mas pra mim a sua tela tá parada. Você ainda tá no exercício anterior, Então, meu do também. 523. Até sair e voltei. Ah, agora mudou. Aí, voltou. Ok. Então, vamos dar sequência, né? Se isso acontecer de novo, vocês avisam que eu tento ver aqui o que eu posso fazer. Tudo bem? Beleza. Então, repetindo rapidão aí essa parte, né? Que é a parte escrita. Deixa eu ver se está gravando ainda. Está gravando. A gente vai colocar agora D de 2. Antes, que era múltiplo, era M de 2, M de 3, M de 20. Agora que é divisor, é D de 2, D de 3, D de 20. Então, é assim que se escreve. A gente tem o 2 e o 3 ali, que são dois números primos. Então, ele vai ser divisível só por 1 e por ele mesmo, né? D de 2 ali, está 1 e 2. D de 3 está 1 e 3. Aí o D de 20 não é um primo, ele está 1, 2, 4, 5, 10 e 20, que esses são os divisores do 20. O que isso significa? Se a gente dividir o 20 por 1, ou 2, ou 4, ou 5, ou 10, ou 20, o resultado vai ser um número inteiro, né? Em outras palavras, vai sobrar resto zero, ok? Observe que os números da lista dos divisores sempre são divisíveis pelo número em questão, e que o maior valor que aparece nessa lista é o próprio número. Isso sempre vai acontecer, tá, pessoal? O maior número dessa lista, quando vocês forem listar os divisores de um número, vai ser o próprio número sempre, o maior. É diferente dos múltiplos, né? Os múltiplos são infinitos, eles vão crescendo infinitamente. Por exemplo, ali, né? Nos divisores de 30, o maior valor vai ser o próprio 30. Né? Lembrando que isso sempre vai acontecer, independente do número que a gente pegar, o maior divisor dele vai ser ele mesmo. E por quê? Porque nenhum número maior do que ele vai ser divisível. Então, a gente tem ali, por exemplo, né, listei para vocês os divisores de 30. Né? D de 30 igual a todos esses números. Né? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Né? Observem de novo que o 30 é o último número. Né? Vai ser sempre assim. Algumas observações importantes. Uma importante consequência da definição. O que é definição? É aquilo que a gente viu anteriormente, né? Com letras. Eu vou ver se eu volto aqui para vocês. Definição. Ali, a definição é aquele primeiro ponto ali em cima. Seja A e B dois números inteiros conhecidos, vamos dizer que B é divisor de A, se o número B for múltiplo de A, ou seja, a divisão entre B e A é exata. Essa é a definição. Então, a gente vai ver uma consequência dessa definição.
a consequência da definição de múltiplos e divisores, né, dos múltiplos, é aquela formulazinha, tá? A definição é aquela lá. Sempre tem lá, né? Sejam A e B, números inteiros conhecidos, etc. No final das contas, é aquela formulazinha. A igual a B vezes K, certo? Essa é a definição de múltiplos. Então, tendo na cabeça aí essas duas definições, aquela formulazinha de múltiplos e essa agora de divisores, né? Qual é a implicação dela? Números primos, certo? A gente vai cair nos números primos, que a gente vai ver, seguindo essa ideia, né? Os números primos são sempre divisíveis por 1 e por ele mesmo. Uma forma fácil de encontrar ele. Então, a gente vê aí mais ou menos uma definição de número primo. O número inteiro P positivo é chamado de primo se tiver como divisores somente o número 1 e a si próprio. Então, os números 2, 3, 5, 7 e etc. são primos, porque na lista dos divisores, os únicos números que aparecem é 1 e ele mesmo. Certo? É assim que a gente identifica um primo. A gente tenta listar os divisores, vai acabar que vai ter só 2 números, 1 e ele mesmo. Uma curiosidade importante, pessoal, é que os números primos são infinitos, tá? Eles não acabam também. Existe uma máquina americana que ela pesquisa números primos. E até hoje ela está obtendo resultados, sabe? Ela já passou por bilhões de números já e sempre, a cada algum tempo, ela acha um número primo, que parece um pouco estranho, né? Um número tão grande, passando de bilhão, que seja divisível só por 1 e por ele mesmo. Mas existe, tá? Então, os números primos são infinitos. Só que ninguém provou isso ainda. O número inteiro 2 é o único número par que é primo. Eu falei isso lá no início para vocês. Então, nessa lista de primos, vocês nunca vão achar outro número par, só o 2. E por quê? Porque todos os outros números pares que existem, né, os infinitos números pares que existem, todos eles também são divisíveis pelo próprio 2. Então, vai ter sempre pelo menos 3 divisores ali, certo? Então, o único par que é primo é o 2. Eu vou dar um tempinho, então, para vocês fazerem, né, isso aí. Quero que vocês verifiquem quem são os primos entre 2 e 20. Né? Uma forma fácil de fazer é vocês listarem os divisores. Mas eu vou deixar isso aí aberto, como vocês quiserem fazer. Quero que vocês identifiquem, né? Talvez tenham alguns de vocês que já saibam, né, de cabeça, quais são os primos entre 2 e 20. Mas eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e aí a gente resolve junto, tá? 5 minutinhos aí, bem rápido. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando, tá? Não tem problema. Manda escrito ou pode falar, ok? Vamos lá, 5 minutinhos. Eu também. Também. Bom, certo, então, já que vocês não têm dúvida, eu vou finalizar, né? Boa tarde para vocês e até a semana que vem. Tchau, Certo? professor. Tchau, Tchau, professor. tchau. Bom feriado, Professor. final de semana. Professor. Tchau, tchau. Até semana que vem.